pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais uma resenha pra vocês e dessa vez é do livro Casada até Quarta. Casada até Quarta é o primeiro livro da série Noivas da Semana e foi escrito pela Catherine By e aqui no Brasil ele foi publicado com a editora Verus. E eu não sei o que aconteceu comigo, que na hora que eu vi esse Casada até Quarta eu botei na minha cabeça que era escrito pela mesma pessoa que escreveu o Garota do Calendário, que é a Audrey Carlan. Porque, né, tipo, dias da semana, mês do ano e tal. E aí eu falei assim, deve ser uma mesma vibe, né, acho que eu vou comprar. E, bom, no final não é escrito pela Catherine By, não sei como se diz. E, enfim, é até publicado pela mesma editora, sei lá. Eu fiz a maior confusão na minha mente na hora que chegou. Eu tava lendo e fiquei tipo, acho que não é a mesma autora, não é mesmo? Demorei um tempão pra perceber, mas pelo menos eu percebi. E, bom, ele tem cerca aí de 190 páginas, mais ou menos. Ele é um livro daquele estilo maior, mas ele é um livro curtinho, né? Tem menos de 200 páginas. E vamos começar falando sobre essa capa. A real é que, assim, não vou mentir. Na hora que eu vi o título e eu imaginei essa questão aí da autora Audrey Carlan e eu vi essa capa, eu falei, vou comprar. Gente, não li sinopse. Confesso que eu não li sinopse. Fui comprada, não sei, fui motivada a comprar pela capa, confesso, porque, cara, que capa linda. Olha só pra isso. Primeiro que eu amo verde, verde é uma das minhas cores favoritas no mundo. E eu amo vestidos de casamento, eu amo casamentos. E aí, Casada até Quarta, e aí esse vestido maravilhoso, essa capa verde. Aí eu achei que era da mesma autora aqui da Audrey Carlan, porque eu gostei dos livros dela, eu fui lá e comprei. Mas enfim, voltando para a capa, eu achei essa capa muito bonita. Ela tem essa foto maravilhosa e não mostra o rosto da moça, o que dá mais permissão, mais espaço pra gente imaginar o rosto da personagem principal. Mas eu acho essa capa muito linda, esse vestido é maravilhoso, fala sério. Então, só pela capa já me venceu também. E aí, essa daqui é a lombada, que vem escrito o nome da autora, o nome do livro. E aqui, Noivas da Semana, livro 1 e um par de alianças. Atrás a gente tem todas as outras capas aqui, eu provavelmente vou gostar de todas, né? Então, só pela capa, o livro já me ganhou. E agora vamos falar um pouquinho aí sobre a escrita da autora. O livro é escrito em narrador observador, não é a personagem principal que conta a história dela. E por conta disso, às vezes, a autora jogava um pouco o enfoque para outros personagens, mostrava detalhes de outros personagens, e isso deu uma liberdade maior pra gente compreender melhor a história como um todo. Eu gostei dessa maneira de escrever da autora. Também achei que a escrita ficou super fluida, o livro segue rapidinho, bem tranquilo, então foi uma leitura bem rapidinha. Vamos à história. Aqui em Casada até Quarta a gente vai conhecer a Sam, que é dona de uma empresa, não muito bem de acompanhantes, mas é uma empresa que arranja noivas, namoradas, uma pessoa que tenha muito dinheiro. Como assim? Por que uma pessoa que tem muito dinheiro ia precisar usar uma empresa pra isso? Por exemplo, homens de negócios que precisam estar casados pra serem levados mais a sério. Sei lá, existem coisas assim por aí no mundo. E existe um homem que procura a Sam. O nome dele é Blake, ele é um duque da Inglaterra, gente, oh meu Deus. E ele mora nos Estados Unidos porque ele tem negócios lá, então ele fica entre um lugar e outro. E ele precisa de uma mulher porque o pai dele morreu, deixou uma herança pra ele, só que o pai dele decretou lá no testamento dele que o Blake só poderia pegar a herança dele se ele estivesse casado com uma mulher. Então ele começa a procurar essa mulher pra casar com ele, pra dar tempo dele conseguir pegar a herança dele. E aí, na hora que ele conhece a Sam, ele achava que era o Sam, né? Porque existia essa questão aí do Sam ser um nome pra masculino e feminino nos Estados Unidos. Na hora que ele vê que é uma mulher, ele fica encantado por ela, acha ela maravilhosa, acha a voz dela super sexy e tal. E aí, no final, ao invés dele aceitar uma das mulheres que a Sam propôs pra ele acaba pedindo que ela se case com ele. A gente começa a ver o desenrolar dessa história com o envolvimento dos dois por conta desse pedido do pai dele no testamento, então ele teve que pagar pra Sam pra ser mulher dele. E aí ela também tá precisando da grana pra ajudar a irmã dela que tá internada, que tem alguns problemas de saúde. Então eles acabam unindo o útil ao agradável e se casam. A gente começa a ver o desenrolar disso, a reação das pessoas e da família do Blake em relação a esse casamento, a reação da Sam em relação a esse casamento, a reação do Blake em relação a esse casamento. E a gente começa a ver toda essa bagunça, e aí eles de fato começam a se envolver, e eles não sabem como lidar com esses sentimentos, porque afinal foi um casamento por interesses, e enfim, por aí a história vai. E bom, qual foi a minha opinião sobre esse livro? Eu gostei muito de Casada até Quarta.
Pra ser sincera, na hora que eu li, eu vi a capa e eu comprei e tal, eu achava que ia ser um romance histórico. Não sei porquê, não sei de onde eu tirei isso. Acho que por conta da capa, ter uma coisa assim, vestidos e tal, eu associei com um romance histórico, mas no final não tem nada a ver, gente. É uma história que se passa na atualidade, normal, tá? E aí eu fui lendo Casada Até Quarta e realmente me lembrou muito o estilo da Audrey Carlan com A Garota do Calendário. É um livro pra maiores de 18, tem cenas bem quentes e tudo mais. E no final, no frigir dos ovos, assim que fala, não sei, no frigir do sei lá o que, eu gostei desse livro. Eu achei que ele me surpreendeu de uma maneira boa, mas ao mesmo tempo ele foi mais do mesmo. Não sei explicar isso pra vocês. Eu achei que, na hora que eu vi qual que era a premissa de fato, já que eu comprei sem ler a sinopse, e eu comecei a ler, eu falei, aí eu acho que eu não vou gostar e que vai ser aquela coisa clichê. Eu acabei gostando do livro, eu acabei gostando da maneira que os personagens desenvolveram os sentimentos deles, esse amadurecimento deles, e também alguns plot twists que aconteceram durante a história, momentos mais tensos. Eu achei interessante, mas de fato, Casada Até Quarta tem aquela questão um pouquinho clichê, um pouco mais do mesmo. Quem leu A Garota do Calendário e gostou vai gostar de Casada Até Quarta porque segue a mesma linha realmente. Mas eu gostei mesmo assim. Não é, com certeza não é um livro favorito da vida, mas eu gostei de ver o amadurecimento dos personagens e esse amor sendo criado aos poucos, esse amor aparecendo aos poucos. Foi interessante ver como as pessoas em volta reagiram a esse casamento. Tem algumas tretas durante esse livro que você fica... A Sam começa a ser perseguida, enfim. Gente, várias coisas bem estilo de filme, sabe? Então, por isso que acabou sendo legal. A única coisa que me incomodou de fato nesse livro foi o título. Por quê? Porque eu achava que, como o nome, né, Casada Até Quarta, e a série é Noivas da Semana, falei, pô, então vai girar em relação a isso, né, a história vai girar em relação a esse Casada Até Quarta. Eu juro pra vocês que eu imaginei uma contagem regressiva na minha cabeça, né, tipo, dia tal, dia tal, dia tal, até eles conseguirem se casar, alguma coisa assim. Mas não tem nada a ver com isso. Ela menciona essa questão de ser casado, né, ela precisa casar com o cara, né, até quarta-feira e só. Isso é mencionado numa linha, numa das primeiras páginas e acabou. Fim, não é mencionado em mais nenhum momento. Então eu achei que a autora podia ter brincado um pouquinho mais com essa questão da data, que já que se chama Noivas da Semana, né? Mas tudo bem, de qualquer maneira foi uma leitura prazerosa e eu amei esta capa. E eu já tenho vários outros livros da série lá na minha estante me esperando. Eu vou ler em breve também porque, como sempre, esse tipo de leitura são aquelas leituras básicas, aquelas leituras que entretêm, passam super rápido. Sabe quando você tá assim no fim do mês, tipo, ainda, nossa, não li quase nada. Dá pra ler um livro desse porque ele é bem curtinho, bem rapidinho, então a história passa rápido e flui rápido. Então eu curti porque eu curto esse tipo de livro e foi 4 estrelas por aí. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Como sempre, se vocês tiverem gostado, deixem um like aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Isso me ajuda pra caramba. E se inscreva pra receber novos vídeos sempre que eu postar, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!